Romanos capítulo 1, nós vamos dividir, irmãos, aqui o capítulo 1 em 4 partes. Antes de nós lermos o texto, nós vamos ver aqui que Paulo ele vai fazer aqui um prefácio e uma saudação. Você redigia uma carta, ela tinha o prefácio, tinha a saudação. E justamente é Paulo, ele está fazendo aqui um prefácio e uma saudação, que ele vai enviar à igreja de Romanos. Romanos porque leva o nome ali do Império Romano. Paulo nunca tinha estado ainda em Roma, nem ele, nem Pedro, nenhum daqueles apóstolos. Era a maior vontade do coração de Paulo estar em Roma, mas por algumas dificuldades, que a Bíblia também não deixa muito claro, ele não pôde estar por enquanto. Então, esse é o primeiro momento. O texto que nós lemos em Romanos capítulo 5:1, ele vai tratar sobre a justificação pela fé. E essa justificação, ela não é somente para Israel, ela também é para os gentios. Aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele vai dizer aqui que quem realmente está escrevendo esta carta, nós sabemos que ele tinha um amanuense dele, ou seja, tinha quem redigia, mas nós sabemos que a autoria desta carta a Roma é o próprio Paulo. Então ele diz assim, Paulo, né? Ele vai começar aqui dessa maneira convencional, que era assim que se escreviam as cartas naquela época, no mundo grego-romano, ou seja, fusão de duas culturas. Então Paulo ele vai começar aqui se identificando que ele era quem estava realmente por trás desta carta. Aqui, irmãos, ele vai colocar 3 qualificações. Ele vai se autoqualificar e também nós deveríamos nos autoqualificar também assim, com exceção de uma qualificação. Ele vai dizer assim, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele está dizendo, ele se apresenta a esta igreja de Roma dizendo-se que ele é um servo. Amém? Se nós formos ver aqui mais fundo, podemos traduzir por escravo, da palavra doulos. Ou seja, todos nós somos escravos de Jesus, não é isso? É nesse sentido que ele se coloca aqui, ele está se apresentando como escravo de Jesus, servo de Jesus Cristo. Depois, irmãos, ele vai dizer, chamado para o quê? Para apóstolo. Irmãos, que esse chamamento, ele não foi feito por poder humano, certo? Ele foi chamado por quem? Por intermédio de Deus. Foi o próprio Deus, foi da parte de Deus que esse homem foi chamado de apóstolo. O que significa ser apóstolo, irmãos? O que significa? Uma pessoa, irmãos, aqui no caso de Paulo, está querendo dizer que ele viu o próprio Jesus. Um apóstolo significa alguém que é enviado por outro. E este outro que enviou, né, foi o próprio Deus. E este Deus aqui, irmãos, é que tem o quê? Autoridade. Então, Deus é que tem autoridade e deu autoridade a Paulo a ser o quê? Apóstolo. Se ele foi chamado por Jesus, então Paulo tinha autoridade na sua palavra e ele poderia dizer em primeira pessoa, eu sou apóstolo chamado por Deus. E eu pergunto, irmãos, hoje ainda há apóstolos? Hoje? Acabou o apostolado? Acabou. E nós sabemos disso. Então ele falava com autoridade em nome de Jesus Cristo porque foi Jesus que o chamou. Foi Deus que o chamou, né? Como testemunha que ele era também da ressurreição. Paulo, irmãos, ele era uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então nós já vimos o quê? Que em primeiro lugar ele é escravo de Deus, assim como nós somos. Ele é apóstolo, mas ele não é um apóstolo chamado por um ser humano. Ele é apóstolo chamado pelo próprio Deus. Então ele tem autoridade. E em terceiro lugar, irmãos, ele vai dizer aí que ele foi separado para o quê? Leiam aí o finalzinho do versículo 1. Isso, ele foi separado para o evangelho de Deus. Essa palavra separado, irmãos, ela é muito forte. Todos nós fomos chamados para servir a Jesus.
mas cada um de nós recebemos uma qualidade do mestre, um dom, um talento, para que possamos desenvolver. No caso de Paulo, irmãos, ele foi chamado para ser o quê? Apóstolo e falar deste evangelho aos gentios. Como diz lá em Efésios 4:11, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Em seguida, irmãos, ele já vai entrar aqui sobre o tema do evangelho, no versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. O qual está se referindo a quem? Não. A quem? Próprio Deus. Ele está se referindo a quem? A Deus. Que Deus, no Antigo Testamento, através dos profetas, já vinha falando sobre uma esperança para a humanidade. E que esperança era essa? Jesus Cristo, que representa aqui o Evangelho. Então ele começa já falando sobre, eu posso dizer, do proto-evangelho. O que é proto-evangelho, irmãos? Está lá em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui, podemos dizer que já é uma menção das boas novas? Sim ou não? Sim, já é uma menção das boas novas, do proto-evangelho. Então, o primeiro deles é que o evangelho é uma promessa antiga de Deus. Amém, irmãos? O evangelho, ele não é novo, o evangelho ele é antigo. Ele surgiu lá no Jardim do Éden, logo após a rebelião. Que Deus maravilhoso. Amém? Então, aqui no versículo 2, né, Deus, ele outrora, ou seja, antigamente, ele já tinha prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, por mais que você leia qualquer livro da Bíblia que não mencione a palavra Jesus, ele está lá. O contexto é de salvação, o contexto é de esperança. Pode ler, tem livros da Bíblia que não mencionam a palavra Deus, mas se você analisar o contexto, ele está por trás trabalhando. Como o livro de Esther. Pode ler o livro de Esther, não menciona Deus ali, mas sabemos que ele é o autor e o consumador de todo aquele desenrolar. Então, ou seja, irmãos, a boa notícia a respeito de Jesus Cristo não era alguma coisa que Paulo tinha inventado. Por isso que a Bíblia nos alerta que um anjo aparecer para vocês e falar de um outro evangelho, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. O que Paulo estava falando aqui não era de um outro evangelho. Ele estava confirmando que aquelas profecias que outrora foi dita por Deus estavam o quê? Acontecendo, se cumprindo. Amém? Que era na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, Paulo não inventou isso, mas os profetas de Israel, através das Sagradas Escrituras, haviam prometido da parte de Deus que o seu Filho Jesus Cristo haveria de vir para salvar pecadores. E aqui, irmãos, depois Paulo ele vai dizer que o Evangelho é a respeito de uma pessoa. E que pessoa é essa? Senhor Jesus. É o foco dele aqui. No versículo 3 do capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer assim, olha, acerca de quem? O que ele está falando? De seu filho, ele está falando de Jesus. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, ele está qualificando agora Jesus. O que seria qualificar Jesus? Que Jesus viria em forma humana e ele viria de uma descendência, a descendência de Davi. Então, ele está qualificando Jesus aqui, dizendo primeiro que Jesus veio segundo a carne. Este Filho de Deus que foi prometido, foi dito aos profetas no Antigo Testamento, né? Pelos profetas nas Escrituras Sagradas, agora encarnou, né? De uma forma humana. Amém? E segundo, ele veio da descendência de Davi, conforme o que havia sido prometido quando nós cantamos aquele hino, haverá um justo que domine. Aquilo são palavras do próprio rei Davi. Ele desceu ao pó, mas ele creu, morrendo nesta promessa, de que um dia este justo o quê? Dominará. E todos nós estamos aguardando este domínio de Jesus. No versículo 4,
ele vai dizer assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso quê? Nosso Senhor, né? Ou seja, irmãos, ele está querendo dizer que Jesus foi designado Filho de Deus, com poder segundo o quê? O Espírito de santidade. Irmãos, esse Espírito de santidade, sabe o que significa? É o Espírito de Deus, tá bom? É o próprio Espírito de Deus. Pela ressurreição dos mortos, ou seja, esse que se encarnou, esse descendente de Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Por isso que ele declara aqui: ele ressuscitou de entre os mortos mediante o Espírito de santidade, que é o outro nome para o Espírito de Deus. Então, quando nós vemos esta palavra na Bíblia, Espírito de santidade, é a mesma coisa que o Espírito de Deus. Amém, irmãos? E isso fez com que ficasse comprovado que ele era o Filho de Deus. O que, irmãos? A ressurreição dentre os mortos. Irmãos, isso aqui, a ressurreição, ela foi a chave, né, para que Jesus pudesse dizer assim: eu triunfei sobre a morte. Eu tenho o poder e o domínio sobre a morte, porque ele ressuscitou. Então isso, só pelo fato de ele ter ressuscitado, isso é prova, irmãos, é fato de que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor que veio e que morreu para tirar os nossos pecados. Amém? É isso que Paulo está querendo declarar aqui no versículo 4, pela santidade, pelo Espírito da santidade, né? Essa ressurreição dos mortos nos trouxe agora esse conforto ao nosso coração. Verso 5, irmãos, também, que ele foi chamado para anunciar essa verdade entre os não-judeus. Olha só, pelo qual recebemos a graça e o que, irmãos? E o apostolado. Paulo ele tem essa consciência de que ele é um apóstolo. Então ele vai dizer aqui, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Né? Ele diz, por intermédio de quem que ele recebe essa graça e esse apostolado? De Jesus Cristo. Nós recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Ele deixa muito claro, ou seja, Paulo está se apresentando como aquele, irmãos, que foi separado para proclamar o evangelho entre os gentios e exigir do que dos gentios? Obediência, né? Obediência por fé da parte deles, obedecendo a Deus, que eles creiam no Filho Jesus Cristo. É isso que Paulo espera ao proclamar o evangelho de Jesus aos gentios, né? Aqueles que não são judeus, aos romanos. E para finalizar aqui, irmãos, no versículo 6 e 7, Paulo ele vai identificar os destinatários desta carta. Ele vai dizer assim, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que entre os gentios, de cujo número sois também vós. Ele está dizendo aqui, vós aqui são os crentes de Roma, quando ele diz assim, entre as quais sois também vós. Ele está falando para os romanos. Ele não está falando para judeus, ele está falando para os gentios, os romanos. Particularmente os romanos, os gregos e os não-judeus. Porque Paulo diz que foram chamados para serem de Jesus Cristo através do Evangelho. Irmãos, é Deus que chama. Os irmãos concordam? É Deus que chama. É Ele que chama, é Ele que nos chama através do Evangelho. E também, assim como Ele chamou os judeus e os judeus o ignoraram, Ele também faz esse convite a nós, como também continua fazendo este convite para todas as nações, não somente para os judeus. E ele vai terminar aqui, irmãos, no versículo 7, com esta saudação. Então, aqui eu já estou terminando, irmãos, só o prefácio e a saudação. Tá bom?
Nós estamos estudando só o prefácio e a saudação, dos versículos de 1 a 7. Ele vai terminar assim o prefácio, com este desejo no coração. No versículo 7 ele diz assim, ó, a todos os que estáis em Roma, os romanos. Ele vai chamar os romanos de quê, irmãos? Amados de Deus. Com esse voto para os crentes de Roma. Primeiro, ele chama aqui amados de Deus. Segundo, ele vai dizer que eles estão em Roma. Amados de Deus, né? Chamados santos. Terceiro, que eles foram chamados para serem o quê? Santos. Que também é um chamado a nós. Sede santos como eu também sou santo. Então, irmãos, aqui o evangelho que Paulo está revelando aos romanos é um chamado pelo qual Deus nos convoca para sermos santos mediante Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que não é o que eu faço que vai me qualificar. Não é o que a igreja faz que vai qualificar. Você pode ser crente bombril, 1001 utilidades, mas é o que você é. O meu pai falou uma coisa essa semana e ficou na minha mente, né? Ele disse que lá no céu vai ser exigido só o teste do caráter, e é verdade. Né? Só falou isso para mim, né? E é verdade, irmãos. Nós temos que trabalhar isso em nós. Os irmãos concordam? O caráter. Porque caráter, irmãos, é algo que realmente tem a ver com santidade. Não é o que nós fazemos. Deus, ele não está preocupado no que eu sou, no que eu falo, mas é o que eu sou realmente por dentro. Então, esse era o desejo de Paulo para essa comunidade de gentios. Então, ele vai desejar a eles aqui graça e paz, né, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está chamando Jesus e Deus de mesma coisa? Por quê? Porque para a teologia, posso dizer assim, paulina, né, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e, portanto, Deus também é Jesus. Amém? Então, esse aqui é o prefácio, irmãos, e saudação das cartas aos romanos. Ele segue todos esses passos. Ele se apresenta como Paulo, porque, olha, irmãos, com que autoridade uma pessoa pode pregar o evangelho? Pelo poder do Espírito Santo. Então, primeiro ele diz, olha, eu sou Paulo, eu sou escravo. Primeira coisa ele diz, eu sou escravo de Jesus, mas eu fui chamado, né? Ele vai se colocando ali em humildade e à medida que ele vai avançando na carta, ele vai entrando mais a fundo e vai desenrolando o evangelho e vai dizendo o que Deus espera daquele povo. Que aquele povo creia em Jesus para que eles sejam justificados pela fé, como a gente leu aqui. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Esse foi o nosso estudo de Romanos capítulo 1, de 1 a 7.